Olá, ouvinte! Você está na segunda temporada do MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience, iniciativa que visa transformar o manejo integrado de pragas na agricultura através da adoção de tecnologias efetivas e baixo impacto ambiental, com benefícios que vão do campo à mesa do consumidor. Saiba mais em mipexperience.agr.br. Sejam todos muito bem-vindos à segunda temporada do MIP Talks, o podcast que é uma ideia, né, e uma produção do programa MIP Experience. Aqui nós revitalizamos o manejo integrado de pragas, falamos sobre sustentabilidade do campo até o varejo. Estamos trazendo e convidamos vocês para que revisitem os episódios já publicados e que estão disponíveis nas nossas redes sociais, também nas plataformas digitais do programa MIP Experience. Lá nós temos mais do que 20 episódios já publicados com excelentes profissionais que saem do campo, que vão do campo e chegam até o varejo. E hoje eu tenho o prazer enorme de receber aqui mais dois ilustres convidados para o nosso primeiro podcast, nosso primeiro episódio da segunda temporada. Sejam muito bem-vindos, Cíntia Lira e Júnior Lucato aqui. Obrigado. Hoje Obrigada, vocês, Marcelo. A honra é nossa. O prazer é todo nosso. O prazer é todo nosso, né? E acho que é algo muito inovador que temos feito aqui, né? Trazendo o varejo, trazendo os produtores para falar um pouco de manejo integrado de pragas. Um assunto que sempre ficou muito restrito ao campo, ao manejo fitossanitário. Nós entendemos que para revitalizar o conceito, transformar o manejo integrado de pragas em sustentabilidade, lá na ponta, no varejo, no alimento que chega até todos nós consumidores, nós precisamos de uma discussão muito mais ampla, né? Agradeço muito e peço para que, antes de começarmos esse bate-papo, para que vocês possam se apresentar. A Cíntia, por favor, Cíntia, que comece. Obrigada, contando um pouquinho quem é a Cíntia, um pouquinho da sua história. Por favor. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí no podcast. Não sei se está transmitindo ao vivo, mas... E aí, um bom dia a todos vocês. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Júnior. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou a Cíntia Lira, gestora executiva do Grupo Vegetais Saudáveis. Estou há 6 anos no grupo. E o Vegetais Saudáveis hoje é uma associação de produtores rurais, né? Somos 12 produtores, né? Que tem como objetivo comunicar o alimento seguro, saudável e sustentável, né? Então a gente tem esse objetivo de tanto comunicar o varejo, mas principalmente o consumidor final, para ele entender todos esses elos da cadeia que você acabou de falar aí, todo esse cuidado que nós temos no campo até levar o alimento à mesa do nosso consumidor. Muito bom, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Falamos muito já sobre o grupo, né, Vegetais Saudáveis. Hoje com vocês aqui nós vamos entender de fato como é que ele foi estruturado, né, os objetivos, como tem sido desenvolvidos os trabalhos. O Júnior é um dos fundadores aí do grupo. E aí o Júnior, né, Júnior Lucato, que já foi presidente do grupo, vice-presidente, tem uma experiência enorme no varejo e representa aí a Lucato. Por favor, Júnior, seja bem-vindo. Bom dia a todos, né? É um prazer estar com você aqui, Marcelo, com toda a sua equipe, Cíntia, né? Que a gente tem um contato praticamente diário, né? E eu sou o Júnior Lucato, eu sou diretor comercial da Lucato, né? Estamos aí caminhando para o 30º ano da nossa empresa, em 2025. A Lucato, só contar um pouquinho para vocês, a Lucato já é uma empresa de mais de 60 anos, né? É a 3ª geração agora, né? Minha, dos meus irmãos. O meu irmão Carlos, meu irmão Paulo, enfim, cada um cuida de uma área da empresa. E nós estamos aí caminhando nessa questão com VS já desde 2016, né? Porque a gente acreditou desde o início que nós tínhamos muito a comunicar, só que nós, de maneira individual, seria muito difícil chegar até o consumidor. E através do grupo, através da força, da união, na verdade, né, desse grupo, a gente consegue comunicar de uma maneira muito mais otimizada, de uma maneira muito mais concreta e mais forte, né? Então, assim, eu sou de pertinho aqui de Limeira, né? Eu já estou em São Paulo há vários anos já, né? A gente está falando aí de mais de 30 anos. E assim, é um prazer. Como você disse, né? Eu já fui presidente do Grupo Vegetais Saudáveis. Hoje estou na vice-presidência. Nós estamos fazendo uma transição, né? Eu também tenho muito orgulho de falar que eu fiquei durante 9 anos no conselho da IFPA aqui no Brasil.
que é uma associação americana, também ligada a essa questão de marketing, de comunicação, de levar esse conhecimento também. Hoje é uma associação muito mais completa, mas foi criada em início para isso, né? Fui durante 3 anos presidente da associação, até o final do ano passado. E me orgulha muito porque todos os assuntos estão conectados. IFPA, vegetais saudáveis, Lucato, tudo que a gente faz, o que a gente tenta fazer é comunicar da melhor maneira possível e mostrar ao consumidor que aquilo que ele está levando para casa, aquilo que ele está dando para a família dele é seguro, é saudável e é feito de maneira sustentável. Que muito hoje a gente fala de é seguro, é saudável, tá, é sustentável, está muito na moda a palavra sustentabilidade. Só que aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só que produzido de maneira sustentável. Eu acho que essa é a questão. Essa é a grande questão, né? Mas grande prazer estar aqui e estamos prontos para esse bate-papo. Muito bom. Então vamos começar. A ideia é... Bom, vamos lá. Vegetais saudáveis. Quando surgiu esse grupo, o Júnior já colocou alguns elementos iniciais, mas vamos colocar um pouquinho datas, iniciativas, as empresas que estão no grupo, estavam no início lá quando o grupo foi fundado. Como é que se deu esse movimento, né, dos produtores em direção a essa melhor comunicação, como o Júnior colocou, né? O grupo iniciou em 2016, né? O Júnior é um dos fundadores, junto com algumas outras empresas. Nesse momento eu não estava no grupo, tá, pessoal? Então, se falha a minha memória, por favor, me perdoem. Mas eu te ajudo aqui. Obrigada. Eu acho que a Malman estava junto de vocês, Malman, né? Fischer. Começou bem pequenininho, né? Sim, tínhamos 4 ou 5 empresas, né? E só complementando o que E a ideia surgiu onde? Em que momento? Exato. Em que local? Nós temos um amigo em comum, né? Que é o Jean Paulo, da Paripasso. Isso. E como que é nosso parceiro aqui também. Exatamente. Ele é parceiro assim do setor, né? A gente costuma falar que o Jean e a Paripasso, eles são muito importantes para o setor, porque eles conectam os vários elos da cadeia, né? E a gente começou com várias conversas e numa dos cafés que a gente teve, por exemplo, falávamos do que a gente fazia de correto, né? Olha, a gente está produzindo de maneira correta, a gente está nessa questão de rastreabilidade, de origem de produto, a gente está fazendo de uma maneira forte. Certificação, só que né, João? Certificações, todo mundo investindo em certificação naquela época, porque era uma coisa assim, que o varejo ainda não exigia. Mas as empresas faziam porque elas acreditavam no processo. E a certificação... depois a gente pode falar mais disso, ela não é uma coisa obrigatória hoje para as empresas do grupo. Ela é obrigatória para você entrar no grupo. Mas todas as empresas já têm isso como cultura. Então é o básico. É um pré-requisito básico. A certificação ela te dá toda a condição de entender o teu processo e de melhorar e de otimizar. Tá? Então, nessas conversas a gente falava assim, poxa, a gente não consegue comunicar de maneira individual. Por que nós não podemos comunicar de uma maneira coletiva? E aí, com outras e outras conversas, nós criamos essa questão do Grupo Vegetais Saudáveis. Não existia nome ainda, tá? Era uma união das empresas ali, a gente foi depois trabalhando. Algumas pessoas ajudaram a gente nessa questão de criação, Professor de Tejon conteúdo. Também Tejon foi um grande abraço também. Grande abraço, nosso grande Tejon, mentor. Porque fez com que a gente entendesse que tínhamos como comunicar, mas a gente ainda não entendia que ferramentas a gente usaria aquilo para comunicar. Tá? Então o grupo foi crescendo, o grupo foi ganhando corpo e as outras empresas também, elas viram valor. Ela falou, poxa, eu quero me associar a esse grupo porque eu também faço de maneira correta e eu também quero comunicar. E aí hoje, como a Cíntia disse, nós temos 12 empresas e o que dá muito orgulho para a gente é que assim nós praticamente não tivemos empresas saindo, né? Tivemos acho que 2 empresas, mas não foi porque a empresa ela ficou pior ou melhor, enfim, foi por alguma questão momentânea, né? Mas o mais importante é que hoje a gente vê o interesse das empresas quererem participar do Vegetais Saudáveis, porque elas falam, poxa vida, se eu estiver associado ao Vegetais, eu posso comunicar um monte de coisa que eu já faço que eu ainda não tenho condição de comunicar individualmente. Por isso que é a nossa frase, juntos somos mais fortes, exatamente, né? Cada ano a gente tem uma frase que vai reger o nosso ano de trabalho, né? A gente elege aí... Existe um planejamento a todo ano? Existe um planejamento estratégico. Como é que é a estrutura dentro do grupo? O grupo é constituído de 3 pilares, né? Primeiro, o pilar técnico, que é
que é esse pilar que fala sobre a segurança do alimento. Nós temos um comitê técnico presidido pelo Thiago Moreira. Abraço, Thiago, que me ajuda muito aí a conduzir isso. Então, as empresas que são associadas do Vegetais Saudáveis, elas têm um número mínimo de amostras a serem coletadas no ano, para que a gente acompanhe como está essa questão do alimento seguro, né? A questão da certificação. Então, todo esse trabalho a gente controla dentro do grupo. As empresas fazem individualmente e nós, como grupo, temos esse pilar técnico aqui dentro. Dentro do pilar técnico, você falou dessa questão da rastreabilidade mesmo. Também, da rastreabilidade, análise de resíduos. Essa deve ser uma questão extremamente importante. Muito importante. Também quero mandar um abraço para o Jean, que é um grande apoiador do nosso projeto. Foi um grande mentor ao longo de todos esses anos. Quando eles chegaram, né? Eu falo que assim, que o grupo chegou quando tudo aquilo era mato, né, Júnior? Não tinha nada, ninguém fazendo nada do tipo. E eles fizeram com este diferencial. Foi um grupo pioneiro. Foi um grupo pioneiro. Sim. É porque, assim, eu não estou dizendo que as nossas empresas são as melhores, mas as nossas empresas se uniram para comunicar. Então, exatamente. Você só pode comunicar quando você tem certeza daquilo que você está falando. E uma coisa muito importante que a Cíntia disse, quando a gente começa a falar de parte técnica, eu só posso usar, e aí a gente vai falar de consumidor final, só posso comunicar se eu tiver uma estrutura por trás que me garanta aquela comunicação. Sim. Porque uma das perguntas que sempre falaram pra gente assim, né? O grupo Vegetais Saudáveis. Mas os outros vegetais não são saudáveis. Fala assim, os outros eu não sei, os nossos a gente garante. A gente garante. Então essa é a diferença, tá? Então quando a gente fala de parte técnica, existe sim um cuidado muito grande para que tudo isso... Então, se você vai comunicar se seu produto é seguro, você tem que ter um mínimo de análise, né, de produtos durante o ano, que garantam que aquele produto tem um limite máximo de resíduo, que é o permitido por lei. Então, assim, que aquelas empresas realmente fazem essa questão de rastreabilidade de maneira correta. A gente vai falar um pouquinho ainda mais de rastreabilidade aqui, mas só para dar um feedback do que a gente tem percebido. Rastreabilidade não é só uma etiqueta, tá? Muita gente confunde rastreabilidade com etiqueta que você é obrigado a colocar numa caixa para entrega para o varejo. No nosso caso de vegetais saudáveis, rastreabilidade significa processo. Então, tudo que a gente faz está naquela etiqueta. Mas se você for a fundo naquela etiqueta, você pega o processo da empresa todo. É necessário simplificar as coisas. Exatamente. Esse é o ponto, né? Exatamente. Então, assim, pro consumidor, aqueles números que vão ali normalmente, que vão numa embalagem, nós trabalhamos com as nossas embalagens, né? O grupo e nós da Lucato também. Então, essas embalagens, ela tem, se o consumidor se atentar, atrás da embalagem tem uma etiqueta, tem um QR Code e ali tem alguns números. Para o consumidor aquilo, ele não consegue acessar ainda aquele número, linkar todo o processo que a gente faz. Mas nós entendemos que aquele número permite com que a gente saia desde a casa do consumidor e volte para a fazenda. É um caminho inverso que nós conseguimos, por exemplo, identificar um problema. Porque nós trabalhamos com frutas, com legumes, com verduras. Então temos condições climáticas, condições de fenômenos de natureza. Tudo isso pode atrapalhar. Pode ajudar e pode atrapalhar. Também, né, Júnior? De armazenagem e tal. Então, assim, se existir algum problema na casa do consumidor, e a Lucato e as empresas do grupo têm essa percepção, todas têm o seu saque, todas têm essa questão, você consegue identificar e falar assim, a única coisa que a gente precisa, atrás da embalagem eu quero aquele número da etiqueta. Então o número de rastreabilidade. Passou ali aquele número, a gente consegue ver o processo todo de novo. E em poucos minutos a gente toma a atitude que precisa ser tomada. Exatamente. Bom, isso é importante. Você citou o primeiro pilar técnico. O primeiro pilar técnico é esse, né, do alimento seguro, da saudabilidade. O segundo é essa conexão técnica e comercial que a gente tem com o varejo, né, de comunicar e mostrar tudo aquilo que a gente faz no campo para abastecer as redes de varejo de uma maneira eficaz, assertiva, em parceria, de mãos dadas mesmo, que é esse o principal objetivo. E a terceira conexão, que é emocional, que é para a gente comunicar ao consumidor, né? Falar, olha, esse alimento aqui, ele é seguro, ele é saudável, ele é feito, ele é plantado, enfim, é cultivado com processos sustentáveis, né? Então, com confiança, você pode levar para sua casa. Então, tem são esses três pilares que baseiam aí o nosso trabalho.
né? A gente também tem um projeto hoje que é muito, muito bacana, que é o Varejo 360, que é a gente une as empresas do grupo com as redes de varejo para levar ali não só a comunicação, o trabalho de trade marketing, mas também a questão de um abastecimento conjunto, de uma logística compartilhada, né? E dessa maneira você cria essa sinergia para abastecer da melhor maneira o varejo e o produto chegar fresco na mesa do nosso consumidor, que isso é o mais importante. Uma coisa só, complementando o que ela disse, nessa questão do grupo se unir para o Varejo 360, o que a gente detectou de importante e de tendência, tá? Isso a gente vem acompanhando. As redes varejistas, pela dificuldade também de conhecimento mais técnico, né, da parte comercial, por exemplo, se você tem um grupo como o Vegetais Saudáveis, que tem um número de empresas que chegam até essa rede varejista e oferecem os produtos, se ela comprar aquele produto de uma empresa, ela pode comprar de todas sabendo que as mesmas premissas foram utilizadas na produção e no cuidado com esses produtos. Então é muito mais simples hoje para o varejo falar assim, olha, a gente está falando aí de mais de 80 produtos, se nós formos contar de todas as empresas do Vegetais Saudáveis. 87 produtos, eu tenho isso aqui registrado. Então assim, a rede varejista pode ter hoje 87 produtos de diferentes empresas produzidos de maneira muito similar, com cuidado, com essa questão de parte de tecnologia, com parte dessa qualidade, questão de rastreabilidade, né? de qualidade, enfim. Origem. Mas o mais importante, aqueles produtos, eles têm as mesmas informações, eles têm as mesmas características, não de variedade, mas sim de confiança, de saudabilidade, de você levar para a tua família e falar assim, eu vou consumir esse alimento, eu posso dar para minha família, porque tá tudo certo. Eles garantem, né? O que a gente fala, né? Pode consumir que a gente garante. Esse é o nosso interno lá. Muito bom. Tem os números aqui, ó. 87 variedades de FLV. Isso. Uma área de mais de 14 mil hectares, 14.302 para ser preciso. Exatos, precisos. Comercialização mensal pelos produtores, pelos 12 produtores, cerca de 41.308 toneladas. E aí os prêmios que vocês recebem por esse trabalho, acho que é o que coroa, né? E referencia o trabalho feito aí por vocês. Atualmente são 18 prêmios pelo grupo, setor né? de FLV. Isso é muito interessante. Voltando, né? Você colocou os 3 pilares. Um ponto também sobre as iniciativas e o planejamento estratégico. Poxa, é um grupo aí que está há 8 anos no mercado, que 2 anos, como a gente estava falando agora no início. Não vejo a hora de comemorar 10 anos. São 10 anos. Se preparem, Grupo Vegetais Saudáveis, nós vamos fazer uma festa. Novidades por aí. Muito bom. 8 anos, vocês devem ter muitas informações. Como é que vocês elaboram esse plano estratégico? Ele é feito anualmente? Vocês têm um comitê, deve ter um comitê, uma assembleia, não sei como é que vocês se reúnem para definir as ações, né? E comentar um pouquinho dessas ações que vocês têm feito lá na ponta, né? Um dos pilares super importantes e que depois nós vamos voltar é a questão da comunicação, né? Vou falar, que bom que minha colinha está aqui, ó. E eu acho que é importante, Cíntia e Júnior, colocarmos a questão da importância da informação sendo colocada da forma correta no varejo e para todos nós consumidores, que muitas vezes não entendemos o que é um produto seguro, o que é um produto saudável e o que é o produto sustentável. E muitas vezes os consumidores eles acabam confundindo isso, porque na mídia em geral esse assunto nem sempre ele é colocado da melhor forma. Então acho que vocês, né, acima de tudo, teriam uma representatividade significativa para levar essas questões de uma maneira correta até os consumidores. Mas voltando nessa questão do planejamento, a gente vai evoluindo nossa discussão para esse sentido. Certo. Nós fazemos um planejamento anual e estratégico. Em dezembro do ano anterior, né? A gente se reúne presencialmente com todos os integrantes. Se você me permitir, eu queria mandar um abraço aí para todas as empresas que fazem parte do grupo. Muito bom, e né? Parabéns para todas as empresas. Obrigada, Agrivale. Estamos aqui representando o grupo Vegetais Saudáveis. Que também. Responsabilidade, né? Então é Agrivale. Se quiser citar as empresas. Agrivale com as uvas de mesa, Fazenda Alvorada com alho e cebola. Nós temos a Fischer com as nossas maçãs deliciosas aí da Turma da Mônica também. Nós temos a L.A. Ferretti com os abacates, né? A Lucato com cítrus também. Jacareí, né? Jacareí Agricultura com as hortaliças. Nós temos a
Lusopera com as nossas peras portuguesas. Temos empresas de fora. É isso. Nosso braço internacional, né? Quantas são? São 2? São 2. A Tani, que é na Espanha, e a Lusopera, que fica em Portugal, representadas pelo Antônio Carlos, pela empresa Linda Fruta, né? Ele aí foi o grande levantador dessa bandeira aí do grupo e trouxe essas 2 empresas de braço internacional para dentro do grupo. Temos a Leme também, né? A Leme Frutas, de Mamão. Grande abraço, Fabrício, que é o nosso mais novo integrante. Exato. Temos a Malman com os tomates, a MNS, né? Pimentão, berinjela, cenoura, gengibre, com o nosso atual presidente, que é o Amauri. E também nós temos a Magário Sustentável, representada aí pela Érica Guilherme também. Um produto que é tão importante para o nosso... Com todas as variedades de banana. Né? Sim, que as bananas hoje, né? Banana é uma venda muito forte. Muito expressiva. FFLV, né? Tem as flores aí. Frutas, flores, verduras e legumes. É isso. A gente fala que o setor ele está completo hoje, né? Com as flores, porque é uma parte significativa. Nós ainda não temos empresas de flores no grupo. Mas é uma parte muito significativa hoje do varejo, né? Cresceu demais. E aí eu queria também dar essa condição para a IFPA, porque ela trabalhou muito para que o setor de flores fosse valorizado, né? Nós temos nos Estados Unidos um setor muito valorizado. Na feira, quando você visita, e são várias feiras, né? Assim, ela tem uma feira anual, né? Nos Estados Unidos. Ela é muito forte, tem um setor só de flores, tá? Tem uma parte Eventos dela. no Brasil, eles acontecem? Sim, acontece. O Vegetais Saudáveis participa de todos os eventos hoje como patrocinador. Esse ano nós temos alguma coisa? Sim, nós tivemos agora 2 cafés da manhã já. Um em Petrolina, um em São Paulo. Exatamente. Vamos agora para Florianópolis. E teremos a nossa feira, né? Que é a feira mais importante do setor hoje, que é em agosto, né? A The Brasil Conference. A The Brasil Conference. Essa é uma feira que acontece desde o ano passado. São 2 dias, porque para você ver o tamanho dela, né? Ela acontece hoje em 2 dias. Então, onde lá você pode encontrar os produtores, referências, as redes varejistas visitam muito, parte de tecnologia, parte de embalagem, parte de insumo. Então, assim, hoje, com toda certeza, é a feira mais importante do setor no Brasil. É uma referência mesmo. Empresas de fora vindo para fazer negócios aqui. Nós tivemos um volume absurdo de negócio ano passado que nós fizemos. E, assim, ela não... Como você estava falando um pouquinho de formação, de educação, a gente fala muito. Ela é uma feira importante porque ela tem muito conteúdo. Então, nós temos palestras e temos a parte de feira. O ano passado, o Bernardinho nos deu o prazer lá também, de falar, foi um dos palestrantes. Então, assim, a gente... E por que a gente traz pessoas referências? Porque alguma conexão a gente faz com o setor. Tá? Então, quando a gente falou do Bernardinho, por exemplo, a gente conectou ele com as questões do setor. Então, como é que você gerencia a sua equipe, como é que você lidera, como que você tem essa coisa toda. Então, assim, é muito importante. Eu falei mais isso para falar das flores, né? E o setor ele está muito forte hoje. E é por isso que o VS vem fazendo cada vez mais para que a gente possa comunicar cada vez mais. E aí você vem falando de informação, de tudo. Não adianta nós, produtores, termos as informações. Nós precisamos passar compartilhar aquilo que o consumidor precisa saber. Porque hoje tem muito consumidor, principalmente através de mídia social, muito consumidor antenado no que comer, mas principalmente quem fez aquilo para ele consumir. Sim. Então, assim, a história da empresa hoje, ela é muito valorizada e, ao mesmo tempo, você tem que ter realmente, aí o VS tem esse controle de falar, essa empresa pode usar o logo do Vegetais Saudáveis, porque tem uma história por trás, tem um processo e tal. Mas o consumidor ele está muito atento a isso. Olha, o que eu vou consumir e de quem eu vou consumir. De que maneira foi feito aquilo. Então, a gente tem todas essas premissas hoje, falando dentro do grupo. Perfeito. A persona hoje do produtor, principalmente nas nossas redes sociais e tudo, fizeram com que o consumidor se atentasse um pouco mais com essa questão, né? Então, quando você traz o produtor hoje à frente, né, para falar do seu negócio, porque o problema do agro, pelo que eu entendi, eu trabalho com marketing há muitos anos. Nossa, falei da idade agora complicou. Mas o que acontece? Quando você está há muitos anos, você percebe que o agro ele tem um trabalho maravilhoso. Eu estou falando especificamente, o agro, falando em agribusiness, é muito grande, a expressão é muito grande, mas... É que quando o agro a gente fala hoje para o nosso setor... A gente fala de FLV. O setor muito, ele identifica o agro como algumas outras culturas, então que são mais fortes. Soja, algodão, café, enfim. Nós falamos muito a parte de fruticultura, Sim, né? claro. Que é onde a gente tem
esse E know-how assim, maior. não comunica da maneira como a gente gostaria. Certo. Né? A gente vê que, eu vou falar aqui uma coisa e não quero ser polêmica, mas o orgânico tem o seu super papel na cadeia, faz um trabalho maravilhoso. Conheço empresas, tem empresas do nosso grupo que tem linha orgânica, Ok. tá? Trabalham muito bem, então assim, todo o meu respeito pela produção orgânica, mas a gente precisava comunicar e falar sobre o alimento certificado, Ok. né? Feito de maneira, produzido de maneira convencional. que a gente fala, Convencional, né? ele é convencional, mas ele é certificado. Ele é tão bom quanto orgânico. Ele, né? Então, assim, produzido numa escala muito maior, né? Para poder alimentar aí toda essa população. Então, a gente precisava falar sobre isso. E o que acontece é a gente tinha que trazer a persona do produtor para que o consumidor tivesse, hoje em dia, aí eu preciso falar que é dos 4 P's do marketing, né? Que a gente sempre falou. Preço, produto, praça, promoção. Hoje em dia tem a 5ª, que é a pessoa, né? Então a gente precisa falar com as pessoas, personificar isso, né? Então hoje, nas nossas redes sociais, os nossos trabalhos, inclusive em muitas redes de varejo, já trouxeram a figura do produtor rural para dentro das suas lojas. Você tem algumas redes varejistas Muitas que redes colocam trazem a foto do produtor. né? Perfeito, tá. Né? E é uma coisa que a Cíntia falou muito importante, você personifica aquilo que você desmistifica e fala assim, poxa, eu compro daquele produtor Daquele ali. cara, Não é uma foto comprada em banco Olha de a imagem. responsabilidade Não. que ele tem comigo, né? E é isso que a gente conta Isso, muito. perfeito. Porque nós também, quando você coloca um logo, quando você coloca uma embalagem, quando você coloca A sua foto, assinatura, né? a foto, sua assinatura, você está falando o quê? Eu garanto. Então, assim, já passa... E a gente fala muito disso, né? Laranja não é tudo laranja, maçã não é tudo maçã. Laranja, nós costumamos falar, laranja é produzida pela Lucato, é feita de uma maneira tal, de uma maneira diferente. A maçã da Fischer é produzida também de uma outra maneira. Então, a gente consegue começar a dar nome naquilo. Laranja, Lucato. Maçã, Fischer. E aí eu acho que... Desculpa interromper, porque eu acho que Claro. eu tenho que pegar esse gancho. Pode pegar. Tá aqui, ó, vegetais saudáveis. Nosso diferencial é a confiança. Tá aí, né? É exatamente. Tá bem explicado e agora. eu diria né? para você que a confiança ela começa entre as empresas do grupo, porque nós temos confiança em todas as empresas. Então, e a Cíntia é testemunha disso, tem muitas redes varejistas que eu visito, que eu converso, e eu apresento o VS tanto quanto eu apresento a minha empresa. Certo. Então, assim, por quê? Porque eu sei que eles fazem de maneira correta. Então, essa confiança começa em nós. Isso é passado para a rede varejista, quando a gente fala da parte, né, o B2B que a gente fala. Quando a gente vai para o B2C, que é o consumidor que a gente está falando, essa confiança já tem que chegar ainda mais forte. Tá. Então nós utilizamos, né? E eu só queria fazer a gente passou por uns momentos difíceis da questão de pandemia. Né? Que o grupo hoje ele comunica muito em ponto de venda, né, Cíntia? Sim, que é um trabalho muito forte nosso. Muito forte. Só que quando a pandemia aconteceu, nós ficamos sem o ponto de venda para poder fazer essa comunicação. E foi onde o grupo cresceu em relação à mídia social. Perfeito. Fala aí, Júnior. Nós fizemos uma reunião interna emergencial e falamos assim, gente, a gente não Precisamos buscar. A gente não pode mais por esse caminho. Reunião interna. Júnior, o que a gente vai fazer agora? As nossas ações foram suspensas. Eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro, tínhamos feito uma ação numa rede grande lá do Rio de Janeiro. Isso a gente está falando de em verão. 2020. Tudo parou, vocês pararam também. Falei, Júnior, o que a que a rede gente vai varejista fazer? ou o supermercado ele não parou. Só que você não podia ter aglomerar ações dentro do próprio Você não supermercado. precisa, nem degustação era Exatamente. possível. Não, degustação foi assim. Demorou um tempão para acontecer novamente. Só que aí eu quero pegar esse gancho, sem querer fazer propaganda, mas nós fizemos sim o Deguste em Casa. Nós não paramos. E como nós é que foi não paramos. isso? Nós pegamos os produtos embalados do grupo, né? Fizemos uma embalagem específica e fomos para as lojas. Eu, Cíntia, né? Fui para as lojas para distribuir aquele produto para que Pequenas o consumidor, amostras. pequenas amostras, para que o consumidor pudesse degustar em casa. E explicava todo o trabalho que tinha por trás daquilo. Aí veio também uma ação de Dia das Crianças, que eu peguei os produtos que nós tínhamos também, fizemos uma lancheira saudável para as crianças. Aquilo foi um arrebento. A minha casa era... Isso durante a pandemia. Durante a pandemia, né? E aí, numa conversa com o Júnior, né? Falei, Júnior, o Júnior falou, o que você acha da gente fazer uma cesta, levar para fulano? Eu falei, Júnior, vamos fazer isso.
E aí a coisa foi criando uma proporção muito grande. Essa questão é importante dela comentar também, depois você complementa. Quando a gente começou a falar de pessoas, porque nós paramos e falamos assim, temos que pegar algumas pessoas referências em questão principalmente de saúde. Okay. Então você pega nutricionista, você pega médico, você tem essas pessoas que são referências, ao mesmo tempo tem um público grande, né? Principalmente acesso à mídia social. Mas como a gente ia fazer aquilo se a gente não tinha orçamento para fazer aquilo? Porque tem muita gente que faz como publicidade. Sim, claro. Então, foi tudo orgânico, gente. Nós pegamos as pessoas referências, explicamos o nosso trabalho como Grupo Vegetais Saudáveis e falamos, olha, a gente está dando essa cesta para você, degusta, veja a história. Se você quiser comunicar para o teu público, à vontade. Todos comunicaram. Por quê? Porque viram confiança. E aí é aquela palavra confiança que a gente está falando agora. Sim, tudo de maneira orgânica. Sim. Hoje a gente conseguiu atingir muitas pessoas. O Grupo Vegetais Saudáveis hoje acho que é o segundo, né, em relação à mídia social, né, Cíntia? No setor. Estamos quase em primeiro agora. Sim, então assim, mas de maneira orgânica. o segundo. Então o consumidor ele começa a ter ali dentro, e é bem legal, porque tudo que você acessa de mídia social, você tem receita, você tem da maneira que é feito, você tem foto, você tem algumas comunicações, algumas informações. Então assim, se você tiver alguma dúvida, acessa lá o site do Vegetais, o Instagram do Vegetais, enfim, tá até no TikTok. Você encontra, agora, né? Você encontra lá. Então assim, e qualquer coisa então, que você olha quiser. só essa transparência, né? Exato. É aquilo que a gente fala de confiança, exato. Né? Que Confiança, a gente vem falando transparência, trazer à tona a figura do produtor, né, para falar do e de você seu ter o negócio. que comunicar. E aí vocês acreditam que de maneira efetiva, né? Eu não sei, aí pensando em números, né? Certo. De maneira efetiva vocês preenchem esse gap aí da falha da comunicação, porque em vários episódios aqui, em várias interações que nós estamos tendo com o varejo e depois com os produtores, mesmo com a indústria, com a pesquisa, a gente sempre ouve, né? Sim. De todos os elos que a da comunicação cadeia. se perde. Falta comunicação. Quando eu falo da pesquisa para o campo, do campo para a indústria, da indústria para o varejo e o consumidor final, que fica no final de toda essa cadeia, ele não consegue. E aí vocês estão contribuindo efetivamente, né? E eu vou te dar um motivo principal que hoje o grupo consegue ter essa relevância. Quando a rede varejista precisa comunicar, por que muitas não comunicam ainda ou não comunicavam? Simplesmente porque elas não tinham como comunicar. Como que ela vai garantir aquilo que ela está falando se ela não tem a garantia do produtor? Do produtor. Então começa daí essa questão de comunicação. Sim. E em várias conversas com o varejo, eu falo assim, eu não posso comunicar isso porque eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa garantia. O VS hoje dá essa garantia. Então hoje a gente pode usar da rede varejista e muitos varejos já estão... lógico que tem essa questão de preço, tem essa questão de competitividade que a gente fala durante as negociações. Mas é muito importante eles se atentarem assim, olha, eles já estão perguntando e já estão vindo atrás para conhecer o trabalho do VS, que é aquilo que eu te falei. Porque daí, com tudo isso, ele consegue comunicar. E ele consegue atingir o consumidor final. Porque nós tentamos fazer isso, mas se você pega redes varejistas grandes, eles têm um acesso muito grande. Eles têm como que eu diria, todas as informações do consumidor final. E isso eles podem utilizar falando dos nossos produtos ou de empresas que produzem de maneira correta. De maneira correta. Exato. Deixa eu entrar num ponto que é o seguinte, olha, aqui nós estamos falando da educação, transferência do conhecimento para o consumidor lá no varejo e tal. E agora, vegetais saudáveis, como é que vocês trabalham a educação dentro das propriedades, dentro das empresas parceiras para o grupo? Isso também é tratado? De que forma vocês tratam essas questões? Aí me refiro às práticas, às boas práticas realizadas no campo, porque toda e qualquer prática realizada no campo, ela tem que ser comunicada lá no varejo, ela tem que acontecer de forma que a reputação do grupo se fortaleça cada vez mais. Exatamente. Então, hoje nós falamos no aprendizado que é para a vida toda. O tempo todo, a propriedade ela tem que se reinventar, pensar em inovação, tecnologias. E se nós estamos falando de novas tecnologias, nós temos que ter aprendizado. Transferência de conhecimento. Como é que o grupo também tem contribuído com seus associados, com as empresas, na verdade, nesse sentido? Olha, as empresas, eu vou citar alguns exemplos de empresas que trabalham essa parte de educação muito, muito forte. O Grupo MNS, por exemplo, ele tem um programa, né, que cuida dos produtores
parceiros, né? Ele educa esses produtores parceiros, tá? Para que seja garantido toda aquela qualidade e a segurança na produção, não só deles, mas também dos produtores parceiros, né? Então, eles têm... As empresas do grupo têm esse trabalho de levar a comunicação muito a sério. Nós temos também... fazemos dentro do comitê técnico reuniões, tá? E trazemos aí lá dentro, inclusive, Marcelo, você já participou. Sim. A gente traz a equipe técnica para falar desses assuntos, né? Traz especialistas para sempre estar atualizando os times do campo, né? Trazendo informações para eles. Para eles, né? Inclusive, esse ano a gente pretende fazer junto, que a gente vai chamar de encontro da qualidade, junto com a Par e Passo, trazer todas as equipes técnicas do grupo, tá? Para fazer um dia de imersão só falando em qualidade. Isso é uma coisa bacana que ela tá falando, porque como a gente tem essa comunicação e essa parte técnica, por exemplo, do grupo, as empresas se comunicam entre si. Então, assim, nós tivemos várias e várias visitas a nossa empresa, da nossa empresa para outras empresas, para conhecer como que é o trabalho. Porque assim, como a gente fala que o VS tem empresas muito parecidas no processo de produção, no processo do cuidado, elas também têm muita similaridade nessa questão de como trabalham, né? Então essa troca de informação é muito importante, isso ajuda muito nessa questão de você formar um profissional melhor também, de você capacitá-lo mais. É função da empresa ela passar toda essa questão de tecnologia, passar para frente. Uma coisa muito legal que eu vi essa semana num outro podcast, falando da gente falar das pessoas capacitadas do setor, né? E aí... E a pessoa falou assim, como que você pode querer pessoa capacitada na sua empresa, que você capte no setor, se você não capacita aquela pessoa que você tem lá? Porque se ela sair amanhã, ela vai para outra empresa, ela tem que ter um mínimo de capacitação. E aquilo que ela falou, né? Como é que você quer uma coisa de um setor que você também não ajuda a criar, a melhorar? Então é um processo que a gente... Falando um pouquinho da Lucato, né, dentro, a gente passa por vários processos de treinamento, de consultorias, onde a gente está sempre mostrando a eles e aprendendo também com eles toda essa questão, porque nós estamos num setor, gente, a gente trabalha muito em função de clima, de condição, se chove muito, se chove menos. Essa questão desses fenômenos de natureza pro nosso setor são impactantes e muito importantes. Por isso que eu falo, o produtor ele tem que ser muito valorizado. Quem produz de maneira correta e quem trabalha de maneira correta. Porque é de sol a sol, é de chuva a chuva, é de janeiro a janeiro. É o único setor que não parou na pandemia. Nós tínhamos que entregar para que o consumidor fosse até o supermercado e consumisse. Que a gente falou sempre de produto saudável. Rural, né? Não parou nem um minuto. Não parou. Então, assim, essa valorização que a gente faz com eles, essa questão de treinamento. E o VS também é muito importante porque... ele pode juntar essas empresas em comunicações em conjunto, né? Exatamente. Então, esse é o ponto. Me lembrei o nome do programa da MNS, chama Programa Colheita Segura. É muito bacana. Muito e uma bacana. coisa que a Cíntia falou também... Nós participamos também. De parceiros produtores. Por que é importante isso? Porque no final, quem garante aquele produto é a tua empresa. Então não é porque foi feito num parceiro produtor da MNS ou da Lucato ou de qualquer outra empresa. Você precisa saber o que aquele produtor parceiro faz, o que ele tá fazendo. De que maneira ele está fazendo para que você possa garantir aquele produto também. Exatamente. Então assim, no grupo, a premissa é você ser produtor, tá? O grupo, a premissa é... Isso não quer dizer que 100% do que você comercializa é de produção própria. Eu diria que o grupo está bem avançado hoje em falar assim de 90% para cima. Mas sempre tem parceiros produtores. Que aí é um caso, eu vou falar em específico da Lucato, mas eu tenho certeza que as outras empresas são também. Você manda um caderno de campo para o teu produtor parceiro. Se aquele caderno não vem preenchido de maneira correta, você nem inicia alguma questão comercial com ele. Você fala assim, eu preciso de todas essas informações. Sem isso... Nós tivemos vários e vários exemplos de que eram parceiros produtores nossos e quando a gente foi atrás das informações, eles falaram, não, esse tipo de informação eu não quero passar. Não falo, ótimo, você tem o direito seu, mas com a gente você não pode trabalhar. E isso eu tenho certeza que as outras empresas também fazem no grupo. Então tudo isso é feito e aquilo a gente vai falar de transparência, a gente vai falar de confiança. Então o produtor também tem que ter confiança na gente. Eu faço de maneira correta, entrego de maneira correta para eles
venderem para o consumidor Perfeito. final. Então, tem essa relação entre o fornecedor e as empresas. Quem garante no final é a empresa. O parceiro produtor é super importante, mas a garantia é da empresa. Ok. Bom, eu quero voltar, né, num dos pontos que nós já passamos de maneira muito subliminar, mas voltar e dar mais luz a ele. Pode falar. Essa questão dos orgânicos, que nós entendemos que é um nicho de mercado. Sim. Né? E assim, no programa MIP Experience, nós utilizamos as ferramentas de controle biológico junto com ferramentas de controle químico e várias outras. Hoje nós temos a tecnologia da informação ao nosso favor também. Temos. Várias ferramentas de monitoramento digital, os drones que vieram pra aplicando cá. organismos, monitorando. Então nós estamos vivendo um momento E eu diria para você, efervescente. o setor só está estruturado assim e só consegue produzir hoje graças a essa questão de tecnologia. As tecnologias. Não existiria setor de FFLV hoje sem esse avanço tecnológico. Porque hoje você produz muito mais com muito menos Com muito recursos. menos. Menos recurso, menos Recursos. espaço, menos tudo. Tudo. Você consegue ter uma área produtiva muito maior quando você tem essa tecnologia de você utilizar um drone para você pulverizar uma plantação com o mínimo de produto necessário. Júnior, lá na Lucato vocês já utilizam essas Utilizamos ferramentas? drones, utilizamos tecnologia em todos os nossos... Por exemplo, nas nossas fazendas, os tratores são monitorados via GPS. Ok. Todos. Então, por exemplo, se um dos responsáveis estiver aqui em Limeira, na nossa sede, e eles quiser saber o que está acontecendo na fazenda lá em Minas, que o nosso polo produtivo maior é em Minas hoje, ele está sabendo online. Tá. Então ele está sabendo no exato instante. Então ele pode controlar, ele pode modificar e ele pode ter a certeza de que aquilo está sendo feito de maneira correta. Perfeito. Tá? Então essa tecnologia hoje, eu diria para você que sem isso, sem essa inovação e sem esse avanço, seria muito difícil para o setor hoje estar em pé aqui no Brasil. Ou seja, voltando na questão do orgânico, das tecnologias, né, trazendo as tecnologias, não é necessário que o alimento seja orgânico para que ele seja sustentável. Né? Eu acho que isso vale a pena reforçar. Exatamente. Existe uma visão aí de alguns consumidores, de pessoas, né, que ouvem. Nós já falamos sobre isso aqui, mas isso é importante deixar claro que o alimento saudável é um alimento que... Ele é produzido de que forma? Ele é produzido com químico, quando necessário. Ele é produzido com biológicos, que hoje muito um utilizado. setor que cresce de maneira demais. vertiginosa. As empresas do grupo, né, Cíntia? Elas Muito utilizam hoje utilizam. muito de produto biológico. Biológicos. Eu diria para você que produto químico hoje, a gente está falando mais de parte técnica, né? Que o consumidor, quando você fala de produto químico, ele assusta. Mas não, é tudo, né, dentro do limite, controlado. Eu diria que é utilizado cada vez menos e a gente, né, tenta utilizar mais outros produtos O agora, microbiológico, né? O biodefensivo. Então, olha só que interessante. Conforme você vai diminuindo a carga de produtos químicos, você permite também que outros agentes biológicos entrem no seu cultivo. Exatamente. Aquele que você nem liberou, nem aplicou. Exatamente. Né? Então, como é que vocês fazem? Vocês discutem essas questões nas ações lá no varejo, né? Que o alimento saudável não é um alimento orgânico, deixar claro isso para o consumidor? Sim. Nós estamos falando que é um nicho de mercado. Você, Cíntia, falou que vários produtores têm dentro do seu cultivo as áreas orgânicas. E tá tudo certo, Tá tudo porque certo, é um trabalho é. maravilhoso, né? O orgânico, ele, eu vou falar de share of mind agora, né? Vou falar da cabeça do consumidor, né? Então, o orgânico, ele é muito bem visto pelo consumidor, né? O orgânico, ele tem aquela mensagem de que ele é limpo, de que ele é puro, de que ele é mais saudável, mais nutritivo. E isso não é verdade, né? Ele é tão bom quanto, não isso, mas os nossos alimentos certificados, não estou falando só das empresas do Vegetais Saudáveis, eu estou falando de um monte de empresas aí no setor que trabalham de maneira séria, que possuem certificação, rastreabilidade, que fazem todo um trabalho de microbiológico, de insumos, de controle, que fazem esse trabalho e eles precisam mostrar isso para o consumidor, que o alimento deles é tão bom quanto, né? Então, nós fomos a campo em 2019, pouquinho antes da pandemia. Minha última pesquisa a campo nós fizemos na Praça de São Paulo, com uma rede de supermercados, e outra na Praça do Rio de Janeiro. E a gente fez uma pesquisa qualitativa, com 1.200 amostras, e a gente teve qual a percepção do consumidor, qual que era o comportamento do consumidor sobre o que é alimento seguro. 98% dos consumidores responderam que é um alimento orgânico.
Ou seja, um consumidor não sabe o que é alimento seguro ou alimento certificado. E de uma maneira, complementando mais uma vez o que ela está dizendo, que fique bem claro para o consumidor final, só o produto orgânico não sustentaria o setor no Brasil. Sim, então, assim, nós temos uma questão de que você tem que ter um volume de produção, uma demanda, porque hoje o consumo de FLV no Brasil, né, frutas, legumes e verdura, ele cresce razoavelmente. Ainda a gente tem muita falta de política pública mesmo, né? Nós temos um dado, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde, ela determina que 450 gramas seria um volume mínimo de consumo de FLV. Nós temos menos de 150. Tá? Então, olha o campo que nós temos para crescimento. E aí vai envolver questão econômica, questão cultural, a questão da falta de informação mesmo. Perfeito. Então, assim, são todas essas variáveis que hoje não permitem que o setor avance mais. Mas, de uma maneira importante, com essa condição climática, com a estrutura que o Brasil tem, que o Nordeste, por exemplo, era uma região mais quente que não chovia. Hoje chove muito. O Sul era uma região mais fria. Hoje faz muito calor. Então, assim, tudo isso prejudica o final da produção. Então, se você dependesse só do produto orgânico, você não teria consumo, né? E uma coisa que a gente fala sempre no grupo, né? E eu falava muito isso, e nós falávamos muito na associação, que lá tínhamos produtores de orgânicos e produtores convencionais. Ninguém fala mal um do outro. Os dois são ótimos, são excelentes, desde que produzidos de maneira correta. Exatamente. Com as informações corretas, com os métodos corretos. Porque ao mesmo tempo que tem muito produto convencional que não é produzido correto, tem muito produto orgânico que também não é orgânico. Então, assim, o que leva a tudo isso? As empresas que trabalham de maneira correta podem comunicar. Então, orgânico e convencional são produtos ótimos. Maravilhosos. Ótimos. Uma vez nós participamos de uma das primeiras palestras que falando do consumo de frutas, legumes e verdura. Foi até um impacto que eu lembro dessa frase. E eu falei até com o Jean esses dias sobre essa frase. A pessoa falou assim, ainda que imaginássemos que aquele produto tivesse, entre aspas, veneno, era muito melhor consumir do que não consumir. Puxa vida. Para a saúde. Então, para você ver a importância do nosso produto. Sim. Quando você fala de política pública, de você incentivar, você está falando de ter menos gente com doenças, de você ter menos obesidade. Isso é uma coisa que o Brasil ainda tem que avançar muito. Sim. Então, assim, só que tudo leva nessa questão de informação. Você falou muito que a mídia hoje põe muito em cima, bate muito em cima. Produto orgânico que é o bom e o convencional não. A gente está tendo uma pequena mudança disso, tá? Algumas mídias já estão atrás de produtores convencionais para perguntar do processo. Sim, eu tenho percebido isso. Eu mesmo, na própria associação, nós tivemos várias entrevistas e posso falar para você que a pessoa se surpreendia quando você falava do que era feito dentro do setor. Então, assim, o que eu falo muito e é por isso que o VS foi criado lá atrás. Nós precisamos comunicar o que a gente faz. Não é de responsabilidade do consumidor final e nem da mídia saber o que a gente faz. Perfeito. É de nossa responsabilidade passar isso para eles. Transmitir. Eu acho que isso é o mais importante. Eu ponho isso dentro da minha empresa de uma maneira muito forte. Eu falo, gente, ninguém é obrigado a saber se a laranja mais verde é mais doce ou mais azeda. Ninguém é obrigado a saber se a tangerina, uma variedade é melhor que a outra. Nós temos que comunicar isso. Então, eu acho que o VS também faz muito bem, né? Essa questão de comunicar. Então, você leva a comunicação. O que o varejo ou o que o consumidor vai fazer com aquilo, ele vai definir. Eu compro isso ou compro aquilo. Mas o importante é comunicar. Ô Júnior, deixa eu te perguntar, já que você colocou tudo isso, como é que a Lucato está hoje com as questões aí ligadas a ESG? Vocês têm algum trabalho feito direcionado para as questões ambientais, sociais, governança, um assunto tão importante? Acho que eu ouvi um pouquinho de vocês também do vegetais saudáveis, se essa questão também permeia as discussões do grupo. Antes só do Júnior falar, eu queria só comunicar, por exemplo, que a Fazenda Alvorada, que é a produtora de alho e cebola, ganhou o prêmio de Fazenda Sustentável ano passado. Que legal. Né? Por todas as práticas de ESG que ela faz. Né? Então, assim, meus parabéns mais uma vez, porque eles fazem um trabalho maravilhoso dentro do campo e ganharam esse prêmio
o ano passado, né? Então, Esse assunto de ESG, principalmente, ele está sendo trazido para dentro do grupo agora, né, Cíntia? Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. E até o ano passado nós participamos de um evento da Paripasso, né? Que foi no Index, né? Que o Gia faz todo ano. E ele falou muito de ESG lá, né? Essa questão de governança. A gente costuma falar assim, a maioria das empresas são empresas familiares, né? Umas mais, como eu diria, umas maiores, outras menores, mas todas têm origem familiar. Sim. Então essa questão de governança também é muito importante, né? Para você passar a cultura para frente. Eu acho que a principal questão que você tem hoje nas empresas independente de quem vai suceder, aquele que é o presidente, aquele que é o CEO, enfim, ele tem que ter a cultura da empresa. Que eu acho que isso é o mais importante, até para ele passar para as pessoas de dentro da própria empresa e passar para o mercado isso também. Como que a gente faz, né? E essa questão de produção de maneira sustentável, eu acho que é um trabalho individual de cada empresa, umas mais avançadas, outras menos, mas esse assunto já está dentro do VS, tá? De uma maneira importante saber. A gente não vai falar que todos estão no mesmo estágio avançado, não, porque é um assunto muito novo e você precisa atacar, o que você faz de melhor. Então você melhora aquilo, depois você vai para um próximo processo. Mas eu diria para você que hoje, dentro do VS, nós não discutimos mais qualidade, não discutimos mais rastreabilidade e nem certificação. Esses 3 itens para a gente são obrigatórios. Então essa discussão não existe mais. Básicas. Nós isso estamos que era um mais... diferencial lá atrás, hoje pra gente é básico. Já que é o você mínimo. me trouxe isso de volta, eu acho que isso é muito importante, porque muitos agricultores que não têm os seus produtos certificados, não trabalham com rastreabilidade, enxergam dentro do processo grandes complicadores, um aumento de custo. Por outro lado, e eu gostaria de ouvir isso de você, Júnior, muito pelo contrário, né? Há uma redução de custo, a empresa começa a trabalhar de forma efetiva como uma empresa de fato. Né? Eu vou falar para você que é produtor, e assim, independente de produtor pequeno ou não, acho que todas as empresas grandes do setor hoje, e a gente tem dentro do próprio grupo empresas muito grandes, empresas pequenas, empresas médias, todo mundo um dia já foi pequeno produtor. Tá? E uma maneira importante, nada mais é rastreabilidade do que um caderno de campo. Você pega um caderno e você anota as informações. É possível se fazer de forma simples. Muito simples, muito simples. Você anota as informações. Por que aquilo, na verdade, ao invés de aumento de custo, diminui muito o custo? Porque você sabe do teu processo. Você tem informação de todas as etapas do teu processo, todas as partes da cadeia. Então, se você quiser saber como que foi produzida, como que foi plantada aquela muda de laranja há 3, 4 anos atrás, você tem informação no caderno de campo. Como foi colhida? Nós temos hoje essa questão, né, que nós não passamos isso para o consumidor final ainda, mas nós temos dentro do nosso processo, por exemplo, a condição climática que foi colhida aquela laranja ou aquela tangerina. Por que isso é importante? Para o trabalho dentro do nosso packing house, para ele saber para que cliente vai aquilo, para quanto tempo a gente consegue armazenar aquilo, em que condição, que trabalho de pós-colheita temos que fazer com aquilo, porque se você colhe um produto hoje, independente se é laranja ou não, mas com umidade, você tem que ter um trabalho mais forte em relação àquilo, para que esse produto, essa laranja, essa maçã, enfim, não dê problema na casa do consumidor. Então todo esse processo é analisado. Então eu diria para você, o custo é menor, o cuidado é muito maior e o que você tem de informação na mão vale muito a pena. E nada mais é do que um caderno de campo. Simples. Um caderno de campo. Redução no custo. Bom, um benefício e tanto. E aí os produtores, alguns colocam assim, não, mas eu não vou ter benefício nenhum lá na ponta. Eu não vou ganhar mais com um produto certificado. Eu queria ouvir de você também essa questão. A Cíntia quiser falar pouquinho, depois eu vou complementar. Olha, ganha mais? Essa é a pergunta do produtor. Claro que ganha mais. Primeiro porque ele reduz desperdício. Perfeito. Né? Ele cria... E num país que se desperdiça tanto, exatamente. Né? Ele consegue ali com essa... Gente, informação, né? Processo dentro de uma empresa, dentro de qualquer empresa é fundamental. Por que no campo você não pode ter processos? Então, isso é uma premissa básica. E tem que ter processo. Né? Tem que ter processo. Reduz custo. Você reduz custo. Diminui Desperdício. Você tem eficácia naquilo que você faz. Você consegue prever certas situações e imediatamente você consegue tomar uma ação preventiva mediante aquilo. Nós temos empresas que a gente fala de empresas a céu aberto,
como o Júnior falou, é uma premissa básica hoje para qualquer bom agricultor continuar sobrevivendo, principalmente nessa questão climática. Ok. E eu diria ainda mais, essa questão que a Cíntia está falando, de você falar assim, o que eu vou ganhar mais na ponta? Porque todo mundo pensa em valor. Né? Qualidade, valor, em shelf life. A monetização. Quando o grupo foi criado, isso foi um dos cuidados que nós tivemos das empresas que entravam depois no grupo. Falar assim, porque teve empresa que perguntou pra gente, o que a gente ganha financeiramente com isso? E nós deixamos bem claro desde o início. Você não ganha nada de início. Você está investindo num processo para que você futuramente tenha a sua marca reconhecida. Porque o setor hoje, ele é um setor de muito pouco reconhecimento de marca. Que você imagina uma marca, Coca-Cola, você imagina sabão, Omo, só que no setor de FFLV, nós não temos essas marcas ainda. Por quê? Porque o consumidor precisa ter confiança naquilo, começar a consumir de maneira frequente para ele falar, olha, eu vou nessa rede varejista, mas eu só compro a maçã se for da Fischer, se for da Turma da Mônica, que é produzida pela Fischer. E a ideia é tornar os vegetais saudáveis uma marca como essa? Nós já temos alguns produtos, né? O Vegetais Saudáveis hoje é um selo. Que a gente conseguiu. E reconhecimento lá no varejo. Exato. Sim, é um selo reconhecido. E está disponível onde o selo Vegetais Saudáveis? Né? Em todo o Brasil? Nas principais redes? Nas principais redes de supermercado e hortifruti de todo o Brasil. Então, se o consumidor encontrar lá o selo Vegetais Saudáveis, posso confiar, porque ali... Pode confiar. A gente conseguiu aplicar esse selo dos nossos produtos embalados, né? E em alguns produtos a granel de uma escala maior, como mamão, abacate, né? Então você tem ali o selo e com a nossa comunicação o consumidor consegue atrelar que aquele produto faz parte do nosso grupo. Então a nossa comunicação tem esse tom de voz de fazer com que o consumidor nos reconheça no ato da compra. Isso é importante. Se você, consumidor, for em qualquer rede varejista, vê lá o nome da empresa, embaixo sempre vai existir integrante do grupo Vegetais Saudáveis. Ou o próprio produto com a marca Vegetais Saudáveis, que já temos alguns produtos também, marca própria. Aquele produto você pode confiar e você pode levar para casa. Então, se você quiser realmente um produto que tenha muita informação por trás e que tenha muita garantia dali, onde você está levando para casa, é só procurar o produto com o selo VS. Isso é muito importante. Aquele selo nós só colocamos em produtos que são produzidos por empresas sérias. Perfeito. Então isso é muito importante. Pessoal, Cíntia, Júnior, eu tinha muito mais para falar com vocês aqui. Puxa vida, eu agradeço assim a participação. Foi rápido, né? Passou muito rápido. Voou o tempo, quando a gente fala daqui, eu costumo falar assim, eu tinha uma lista tão grande para conversar com vocês. Mais vezes, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, passa rápido, né? O tempo e é prazeroso sempre falando. Para a gente encerrar, eu gostaria de entender um ponto, né? Aproveitar essa audiência que a gente tem e tal. Para um produtor interessado em ter uma homologação, em participar do grupo Vegetais Saudáveis, qual é o processo? Como ele deve agir? Vocês estão abertos a novas empresas? Há essa expectativa de atrair novas empresas? Como é que está essa dinâmica dentro do grupo? Sim, nós temos algumas premissas básicas para ele se tornar integrante, né? Perfeito. Então, o que seria? Ele tem que ter a certificação, né? Global Gap, Nutri, tem a HACCP, enfim, as certificações, né? Ele tem que mostrar toda a questão de análise de resíduos que ele faz, né? Uma média do último ano das análises de resíduos dele. Tem que ter o CAR, que é o registro rural. E também não estar na lista isso é muito importante de trabalho escravo. Perfeito. Tá? Porque isso é uma preocupação que nós temos. Que aí vai além daquilo que a gente já falou. Vai além só do produtor. De confiança não, mas de rastreabilidade, de qualidade, a gente já está nesse nível de preocupação. A gente viu um movimento acontecendo em alguns outros produtos, né? Que a gente acompanhou ao longo dos anos, ao longo desses 2 últimos anos, né? E é uma preocupação nossa. Então, as nossas empresas todas estão preocupadas em se manter ali, não só elas, mas quem as fornece, tá? Que é outra coisa muito importante. Que é uma outra coisa. Então, você não pode estar na lista negra ali de trabalho escravo. Não só a sua empresa, mas quem te fornece que é aquilo também. Que a gente falou de parceiro produtivo. Perfeito. Exatamente. E só complementar para ela, mais uma característica, a empresa
tem que ser produtora. Ok. Tá? Ela não precisa sim. produzir 100% do que ela vai comercializar, Tá bem. mas ela precisa ter produção. Tá. É uma associação Porque de Tem um mínimo, produtores tem um rurais. mínimo. A gente diria que vai ter mínimo variando de cultura para cultura. Cultura. Porque é muito difícil você falar. Se você pega um produto que. Vou dar um produto aqui, um exemplo, pitaia. Você não vai encontrar produtor grande de pitaia, mas você pode encontrar um produtor que tenha todas as premissas do vegetais saudáveis para fazer parte. Tá. Exatamente. Então, assim, a gente analisa muito tudo isso. E uma maneira importante também, por enquanto, e essa é uma coisa que a gente está discutindo ainda, os produtores que tiverem interesse, eles não podem ter produtos conflitivos com quem já está no grupo. sim. Tá ok. Tá? Então é uma empresa de fruta cítrica, é uma empresa de maçã, ok. Tá. uma empresa de abacate. A gente toma muito esse cuidado. As empresas não concorrem entre si, tá, gente? Exato. Porque aí vai passar por buscar uma outra sinergia questão. de fato lá na ponta, na comunicação. Todas as nossas comunicações, as nossas resoluções dentro do grupo são feitas de maneira unânime. Então, enquanto não tiver 100% de concordância, a gente não passa para o próximo passo. Tá bom. Então, a gente quer manter essa sinergia e esse bom ambiente, né, de trabalho que a gente tem. Muito bom. E para encerrarmos, vou pedir para que vocês deixem uma mensagem aí do grupo, da Lucato, para os nossos ouvintes, quem está assistindo, porque o podcast ele não é só, ele está disponível nas plataformas de áudio e também no YouTube, né? Sim, assisti todos os episódios. Muito bom. Ver Isso é muito bom. todos. E essa mensagem eu gostaria que viesse no seguinte tom, né? Porque vocês são um grande exemplo, né? Sem dúvida alguma, de todo o esforço, né, que tem se concretizado nessa questão da comunicação. O produtor, a gente sabe que o produtor faz muito bem. Muitos produtores no Brasil fazem muito bem e a sociedade, todos nós consumidores, muitos consumidores ainda não entendem o que é fazer bem. E aí sempre estão brigando por preço e claro, todos nós precisamos disso, né? Então, aí tem outras questões envolvidas, mas vamos lá, em termos de transferir através da comunicação a confiança, a reputação, né, a qualidade. Eu gostaria que vocês deixassem essa mensagem final nesse tom, porque eu acho que é isso que está o cerne do grupo, né? A grande essência do grupo. Pode começar assim, por favor. Obrigada. Na verdade, a mensagem final é falar o que você faz bem feito, né? O consumidor final não tem... Isso é uma premissa do consumidor brasileiro, tá? Ele não vai para o FLV preparado para receber muitas informações. Então, o nosso trabalho é trazer pessoas, né, de um modo ou de outro, chefes de cozinha, como eu posso dizer, nutricionistas, trazer essas pessoas para falarem desse trabalho e chegar no consumidor com uma maneira de infotenimento. É informação com entretenimento. A mensagem que eu deixo vamos falar sempre, informar, né? E de uma maneira que o consumidor consiga perceber de várias formas, né? Então, levar essa informação em forma de entretenimento para o consumidor final. É isso que eu acredito que seja mais eficaz nesse momento. Muito bom. Eu queria complementar, falando um pouquinho da Lucato misturado com vegetais, porque eu acho que quando eu falo de um, eu estou falando do outro, pelas premissas e por tudo que a gente faz. Eu acho que a gente precisa humanizar tudo isso. O setor de flores, frutas, legumes e verduras, ele precisa ser entendido como um setor que tem muita gente envolvida naquele produto. Quando você vai comprar um tomate, uma mamão, uma maçã, uma laranja, o consumidor ele tem que ter o entendimento, a informação e o conhecimento que aquilo é feito por gente. Tá? Aquilo é feito com carinho, com amor, com cuidado, com dedicação. Se nós, em produtores, consumimos aquilo que a gente produz, vocês também podem consumir. Perfeito. Eu acho que essa é a mensagem que eu sempre quero deixar. Tem que ser uma coisa mais humana. Isso nós trabalhamos com saúde, tá? Nós levamos essa saúde para a casa do consumidor. Então, se eles atentarem a esse fato agora, de estar consumindo ali, não estou consumindo só um tomate, eu estou melhorando minha saúde. Eu não estou consumindo só uma laranja, eu estou melhorando minha vitamina C. Então, se você começa a fazer essa associação, você consome mais e aí você pode consumir de empresas que comunicam. Nós, dentro do grupo, eu vou voltar a repetir, nós nunca dizemos que somos melhores que os outros, mas comunicamos o que fazemos. Perfeito. Eu acho que esse é o mais importante. É isso. De forma transparente. Exato. Né? Gostaria de agradecer muito esse espaço que vocês dão pra gente, porque a gente falou
o episódio inteiro de informação, de comunicação. Se nós não tivermos canais para comunicar isso, para a gente morrer com essa informação é muito chato. E hoje a gente pode ter esse prazer de falar com vocês. E eu que agradeço vocês. Obrigada, foi um prazer, Marcelo, uma honra recebê-los. Obrigada. Parabéns pelo sucesso do grupo. Desejo que esse sucesso se prolongue e que vocês cresçam cada vez mais para que o setor de FLV também, né, cada vez mais garanta a sua reputação frente a todos nós, consumidores. Muitíssimo obrigado. A gente agradece também a sua parceria com os nossos produtores, porque Tamo a gente junto. anda de mão dada. Tamo junto, importante. sem dúvida. Muito obrigada, gente. Muito obrigado. Pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês aqui em mais um episódio do podcast MIP Talks, uma realização do programa MIP Experience. Convido todos para que acesse o nosso site mipexperience.agr.br, visite as nossas redes sociais e o episódio que está disponível nos aplicativos de áudio e também no YouTube. Até a próxima. Muito obrigado. Você acompanhou o MIP Talks, uma produção do programa MIP Experience. Idealização e realização ProMIP Manejo Integrado de Pragas. Apoio e participação Paripasso, BASF, FMC, Balagro, Sumitomo e CropLife. Acompanhe o MIP Talks no Spotify e YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Tchau!